Senador, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de ouvi-lo com relação à situação do Mandetta e também a questão das oposições. A gente teve uma conversa com o Mercadante boa hoje, mas, assim, está causando uma certa espécie ali na nossa, no nosso público e interlocutores também, uma certa ausência de liderança com relação à oposição e o que o PT poderia estar fazendo para chutar o Bolsonaro, que é o maior problema de saúde pública do Brasil. O senhor é um batalhador, o senhor está guerreiro, brilhando na CPMI das fake news. O que a gente pode esperar do PT nesse sentido aí, senador? Mais uma vez, boa noite, obrigado por participar. Bem, boa noite, Kiko. Boa noite, o Pedro. É uma alegria poder falar com vocês. Bem, nós estamos vivendo realmente uma conjuntura extremamente complexa, não é? De um governo que perdeu praticamente toda a sua capacidade de governar. O presidente da República hoje está isolado dentro do seu próprio governo. No entanto, ainda detém um apoio expressivo dentro da sociedade. Eu estava observando hoje, saiu uma pesquisa do Atlas, realmente tanto o desejo das pessoas em relação ao impeachment cresceu, quanto a avaliação do governo dele cresceu, mas, por exemplo, a avaliação que as pessoas fazem da condução dele nesse processo que nós estamos vivendo aí da epidemia, da pandemia do coronavírus, ainda há uma parcela expressiva, 36%, 37%, que acha que ele está agindo corretamente. Então, é aquela situação que está começando a se construir, digamos, uma ausência, né, de suporte político para a continuidade do governo. Ele próprio pouco entende do que é que está acontecendo dentro do seu próprio governo, mas que ainda não chegou naquele ponto de nós termos aí já uma maioria esmagadora a favor de uma substituição, de um processo de afastamento do Bolsonaro. Agora, eu acredito que esse é um processo que vai acontecer naturalmente, é a minha avaliação. Desde o primeiro dia desse governo, eu acredito que ele não terá as condições de concluir o mandato, não é? E hoje temos ainda um problema agregado, que é o fato de nós estarmos em meio a essa pandemia, com uma série de medidas de isolamento social, e a gente sabe que sem povo na rua, sem mobilização social, sem as pessoas tendo a possibilidade de interagirem diretamente entre si, fica difícil fazer essa mudança. Mas acho que nós estamos começando a amadurecer esse caminho. Para isso, a unidade da oposição é relevante. Dentro do próprio chamado centro-direita, já há muita gente considerando que o governo de Bolsonaro já deu o que tinha de dar. Então, eu acho que os próximos dias aí, principalmente esse período imediato ao fim do isolamento social, vai ser crucial para nós agregarmos mais forças e, quem sabe, tirarmos o Bolsonaro do governo, que eu acho que é algo inteiramente incompatível. A presença dele governando o Brasil hoje é uma tragédia sob todos os aspectos. Ele é inepto, né, senador? E foi revelador ali uma hora da coletiva do Mandetta, em que ele fala que conversou com o general Braga Neto e com o general Heleno sobre a saída dele e disse para eles: vocês podem ficar à vontade para me substituir. Quer dizer, ele sequer conversou com o Bolsonaro, ele foi direto em quem manda. E me chama a atenção também, senador, o seguinte: o Bolsonaro está pensando aí, você que está pecando. Não é do senador, eu acabei de montar aqui, vamos lá. Tá bom. Também, ele também vai decidir, tem alguns caras no páreo, um deles é o Calil, que é um sujeito que está sempre próximo ao poder, o outro é um tal de Nelson Sperli Taishi, tem o Osmar Terra Plana, etc, etc. Quer dizer, o Bolsonaro não sabe até agora quem que ele vai escolher.
Ele está aí querendo tirar esse sujeito, falando mal e queimando e tal. E como é que não escolheu um substituto ainda? Quer dizer, é um completo demente, né? É um degenerado, mas um degenerado perigoso, né, senador? Porque ele tem o poder da fala, ele tem um megafone da presidência. Então, quando ele chega e fala, vamos para a rua, é uma gripezinha, ele vai até a padaria frequentada pela família do Mandetta. Você vê o grau de maldade desse homem, né? Ele está dando um recado para as outras pessoas saírem também na rua, né? No meio dessa pandemia, senador. Enfim, o cara é uma calamidade pública, né? Com certeza, não é? Não tenha dúvida que aqui no Brasil nós estamos tendo que enfrentar dois inimigos muito fortes: o vírus e o presidente da República, que é um aliado quase que incondicional do vírus, né? É alguém que nega a importância da ciência. Aliás, a cada dia que se passa, o bolsonarismo mais se assemelha a uma seita, não é? Que nega a ciência, que tem uma obediência cega ao chefe dessa seita, e, como tal, isso é um fator de muita preocupação, porque, afinal de contas, as pessoas raciocinam da seguinte maneira: se o presidente da República, que é alguém que dispõe de todas as informações necessárias para tomar uma decisão, ou até mesmo para ele próprio se proteger, se ele, que é atendido pelos médicos mais qualificados e, ao mesmo tempo, que mais conhecem a realidade do país, ele fica o tempo inteiro se expondo, é porque realmente não há risco para as pessoas. Isso tudo é uma mentira. Ao lado disso, eles contam com uma rede muito eficiente de propagação de notícias falsas, né? De animação dessa horda bolsonarista, e, como tal, isso termina influenciando as pessoas, né? Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos, nessas próximas 2, 3 semanas, enfrentar uma situação extremamente difícil nessa pandemia do coronavírus, e eu atribuo, em grande parte, o que nós vamos enfrentar à irresponsabilidade do Bolsonaro, a sua atitude criminosa, porque nós estamos vivendo exatamente o período de maior contaminação. Nós entramos naquela fase de uma propagação descontrolada da doença. E agora vamos atingir uma quantidade enorme de pessoas. Então, é possível que o Brasil venha a se tornar um dos países com o maior número de pessoas infectadas e com um grande número de mortes. Soma-se a isso o aspecto de que o Brasil está falhando fortemente em algumas questões que são fundamentais. Uma delas é a testagem. Nós não estamos fazendo um número de testes que nos permita acompanhar adequadamente o crescimento da pandemia. Sequer os profissionais de saúde que estão na linha de frente, mas que se tornam também grandes condutores do contágio, estão podendo ser testados sem a quantidade de equipamentos de proteção individual adequadas. E o Ministério da Saúde foi muito lento no sentido de se preparar com a implantação de leitos de UTIs, com a aquisição de respiradores, com mais leitos hospitalares, ainda que não sejam de altíssima complexidade. Então, o que vai acontecer é que nós vamos enfrentar um quadro difícil nos próximos dias. E aí eu entro naquilo que você estava comentando. Nessa primeira etapa, que é dar ordem para o pessoal, vá para casa, fique em casa, chama a polícia para o pessoal não ir para a rua e tal, é muito fácil. Agora, nós vamos ver o verdadeiro trabalho do Ministério da Saúde e do próprio Mandetta agora, quando a rede hospitalar vai ser demandada para atender as pessoas que vão adoecer, e muitas delas vão adoecer gravemente, numa grande quantidade. E aí o nosso grande receio é o colapso, que já está acontecendo claramente em alguns estados, como é o caso do Amazonas.
Ceará também, eu vi uma entrevista do secretário de Saúde dizendo que já não tem mais leito de UTI na rede pública, senador. Exatamente, a velocidade com que a epidemia está crescendo e ela vai produzindo situações de razoável gravidade, não tem dado tempo para que a rede hospitalar se organize e possa atender a maior parte dos casos. Quer dizer, está todo mundo careca de saber que o objetivo do isolamento social é exatamente esse, é permitir que aqueles casos graves que virão em grande quantidade, eles possam encontrar o atendimento na rede hospitalar e na rede hospitalar de mais alta complexidade. A continuar esse processo como está, se houver realmente esse descontrole que nós estamos temendo, é provável que muita gente morra dentro de casa, ou que muita gente morra sem ter a possibilidade de ter acesso a um tratamento de cuidados mais intensivos. Vai se chegar naquela situação que nós vimos um país como a Itália, um país como a Espanha, um país como a Inglaterra, em que os médicos são obrigados a optar por colocar no respirador os mais jovens em detrimento das pessoas mais idosas, quer dizer, fazendo aquelas escolhas terríveis. Não é? Então, tudo que está pintando para o daqui para frente, espero estar errado. Todos os dias nós nos reunimos, nós somos do Núcleo de Acompanhamento de Políticas de Saúde do PT, somos 3 ministros, vários ex-secretários, secretários, e estamos o tempo inteiro esperando que nós estejamos errados. Mas, a julgar pelo que está acontecendo e comparando com o que está acontecendo lá fora, vai ser um momento difícil. E o que é sintomático e preocupante é que, quando a gente vai ver o número de pessoas que estão contaminadas, certamente esse número está muito subdimensionado. Provavelmente, a quantidade de pessoas que estão acometidas pela infecção do vírus, podem até não desenvolver sintomas, deve ser aproximadamente 11 a 12 vezes mais do que nós estamos registrando agora, onde os números estão batendo em 23, 25 mil aproximadamente. Você pode ver também que o número de mortes está começando a crescer dia a dia. Aí a gente começa a fazer a conta de quantos estão infectados a partir do número de quem morreu. Então, é uma situação realmente muito difícil a que nós estamos vivendo e é uma pena. Lamento muito que o Brasil tenha vivido uma situação dessa, tendo no seu governo pessoas tão ignorantes, tão imbecis, tão despreparadas para enfrentar uma situação como essa. É a tempestade perfeita, né, senador? Com toda certeza. A gravidade da doença, a desestruturação do sistema público de saúde, não é? E a falta de dimensão política, de dimensão social, não é? De sensibilidade. E agora a saída de um ministro, né? Que os nossos governantes não têm. Veja, nós também estamos sofrendo por uma coisa muito concreta, e aí a responsabilidade do ministro da Saúde e dessa equipe é muito grande, é que nós perdemos muitos recursos para a saúde e o Ministério nunca teve uma posição clara, uma posição de defesa dos recursos para a saúde. Isso aí foi um absurdo. Essa emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto de gastos, né? Ela subtraiu dos recursos da saúde algo em torno de 22 bilhões e meio de reais, de 2018 para cá. 18, 19 e a previsão de 2020 é uma perda de 22,5 bilhões de reais, que eram recursos que poderiam ter sido utilizados na ampliação da rede. Tivemos outros equívocos, como, por exemplo, o fim do Mais Médicos, né? Uma das coisas, inclusive, que teve como um dos principais defensores o ministro Mandetta, ele e o governador Caiado, que era senador na época que nós discutimos o Mais Médicos, são os grandes coveiros do Mais Médicos, né? Na defesa corporativa
do interesse da categoria médica e trabalharam o tempo inteiro para que o programa não desse certo. E depois que nós perdemos a eleição, uma das primeiras medidas foi essa. Nesse momento, nós temos falta de médicos, não somente para fazer o atendimento nas UTIs, nos hospitais, mas a importância da equipe do saúde e da família, do médico na periferia, para orientar, para atender aqueles casos mais simples, para diagnosticar rapidamente, para identificar casos e aí trabalhar com a vigilância epidemiológica para fazer bloqueios. Então, tudo isso está fazendo falta hoje. E o Mandetta, quando ele não foi omisso, por exemplo, nessa política, essa necropolítica do Bolsonaro, de ampliação do armamento na sociedade, de fim das punições no trânsito, da produção e comercialização acelerada de agrotóxicos no Brasil e até mesmo a possibilidade de o Brasil voltar a produzir em maior escala os produtos a partir do tabaco. Então, é uma gestão ministerial muito ruim, que agora, nessa etapa, viveu aí um momento difícil, porque tinha o presidente Bolsonaro, que não aceitava aquelas medidas, e nisso o Ministério terminou assumindo uma imagem positiva, e ainda bem que ele lutou aí para que essa coisa começasse agora, começasse mais cedo, senão o quadro ainda é pior. Mas, senador, é uma imagem positiva em contraste com o desastre completo. Qualquer coisa é positiva aí, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. O médico é um monstro, né? Qualquer um que fale que 2 mais 2 é igual a 4 já está gênio, dado o grau de desespero que a gente está, né, senador? Exatamente. Na verdade, eu acho que, inclusive, o grande responsável por essa elevação da imagem, da popularidade do ministro Mandetta é o próprio Bolsonaro. Não é? Bolsonaro, com as atitudes que assumiu, terminou colocando o Mandetta como um verdadeiro herói, não é? Nesse momento aí tão difícil. E a gente olha as pesquisas de opinião, não é? Bolsonaro, eu acho que ele, dessa vez, ele talvez tenha se exacerbado em caminhar contra a maré. Não é? Eu vi essa pesquisa hoje, mais de 80% são a favor do isolamento social, boa parte tem medo de adoecer, uma outra parte significativa Eu vou aproveitar e vou colocar aqui, senador, a pesquisa Atlas, né? Eu acho que ela tem umas coisas interessantes e já vai mudando um pouco a imagem que a população tem do Bolsonaro. Tá dando para ver? Dá para ver. Tá. Aí as pessoas que aprovam ou desaprovam a conduta do presidente. Por incrível que pareça, ele ainda tem aí quase 38% de aprovação dessas loucuras. Né? Mas a quantidade de gente que desaprova já vai para mais de 58%. Cresceu em comparação com outras pesquisas. Né? A avaliação do governo Bolsonaro caiu, mas ainda está na faixa aí de 23%. Não é? Agora que ele está começando realmente a chegar mais perto daquele núcleo duro que muitos avaliam aí em 12%, 15% de quem vai matar ou morrer por ele, mas a gente já pode ver que a avaliação negativa cresceu para 42%, quase 43%, não é? Isso aqui é interessante. Né? Aí é a curva, né, mostrando que o Bolsonaro, em dezembro, teve um crescimento, foi muito insensado com aquela imagem que venderam de que o país estaria crescendo e tal, e depois foi aquele verdadeiro fracasso do 0,9% de crescimento do PIB, e depois começou o coronavírus. Aí a situação foi se complicando para ele, a avaliação negativa cresceu e acho que vai crescer mais. Porque quando as pessoas começarem a olhar ao seu redor e identificar um parente que faleceu, um amigo que está hospitalizado, um vizinho que morreu, as coisas vão se tornando mais presentes para todo mundo, né?
Aqui a avaliação dos ministros, o Mandetta com 64%, ainda bem melhor que o presidente da República, né? O Moro com 53%, o Guedes e o Bolsonaro com 39%. Está muito baixa em comparação ao Mandetta e os outros dois mesmo. Está empate técnico com o Paulo Guedes, né? Aqui a avaliação dos líderes políticos, Moro, Paulo Guedes, o Bolsonaro. E, finalmente, aqui, ó, olha, senador, isso aqui é interessante. A favor do impeachment, 46% contra 43%. É isso aqui que eu acho que tem que começar a recuar, né? Esse contra o impeachment. As pessoas têm medo, evidentemente, de ficar sem ninguém. Mas eu concordo com o senhor que o resultado dessa pandemia não tem como ser bom para o Bolsonaro, né? O que ele vai colher de bom disso aí? Com toda certeza. Ele fez uma aposta, na minha avaliação, ele jogou tudo numa carta só, né? Eu acho que ele acredita, sinceramente, que isso aí é uma bobagem, não é um problema grave. Encontra alguns malucos, né? Médicos, até ex-gestores, que defendem essas baboseiras também. Eu acho que num país civilizado, o deputado Osmar Terra, não que nós não sejamos civilizados, mas, digamos assim, com mais controle social, eu acho que o Osmar Terra teria sido preso, porque o que ele tem feito no sentido de desacreditar as medidas, eu vi uma fala dele hoje no Congresso Nacional, eu não sei se você viu. Ele levou as lágrimas da Mara Gabrilli, foi isso? Foi. Ele dizendo que a pandemia já passou lá em São Paulo. O pico já deu. Agora está caindo. No Brasil, na próxima semana vai acontecer isso aí. Quer dizer, parece um aprendiz de feiticeiro, um homem que foi ministro de 2 pastas, que já foi secretário estadual de saúde, já foi presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, defender essas coisas. E me perdoe a sinceridade, eu acho que por puro oportunismo, pelo desejo de ser ministro da Saúde. Né? Eu espero que não seja, porque se aquelas ideias que ele está defendendo, ao chegar lá, ele colocar em prática, vai ser, sem dúvida, um Deus nos acuda. Aquela agência de checagem aos fatos, numa matéria de hoje, concluiu que o Osmar Terra é o maior disseminador de fake news ali das redes sociais. Ele ganha, inclusive, das campeãs, que costumam ser, né? A Bia Kicis, a Zambelli, entre outros. E o senhor sabe, suponho, senador, mas o Osmar é ex-comunista. E o senhor deve saber, a ex-mulher dele foi torturada pelo Ustra. Mônica. Eu sei que ele participou da luta clandestina, né? Foi clandestino, ele foi contemporâneo do Arlindo Quinalha. Um dia desses nós estávamos lá na Câmara e ele e o Quinalha conversando e ficamos trocando uma ideia, e ambos trabalhavam lá no Rio Grande do Sul, dando plantão num hospital, com codinomes, né? Não com os seus nomes reais, enfim. E é triste, não é? Mas já tanta coisa que a gente já viu assim, não é? Confirma aquela lei universal, né, senador? Não tem nada pior que um ex-comunista, né? É difícil mesmo. Olavo de Carvalho é ex-comunista. Essa aí eu não sabia, não. Pois é. Ele disse que era do PCB. Ex-comunista. Pedrão, você tem superchats aí, meu caro? Tenho superchat, sim. Quero agradecer a todas as interações do pessoal aqui na live conosco, gente. Pedir aquele favor especial. A gente precisa de 5 membros aqui para aumentar o número de emojis, de recursos aqui pro pessoal. Vou ler aqui o superchat só para a participação do pessoal ficar registrada e também o senador responder algumas perguntas da galera. Deixa eu ver aqui. A gente tem o Hugo Walter, mandou aqui pensamento positivo pela recuperação do Renan. Tá uma onda de solidariedade aqui pelo Renan, viu, Kiko? Que legal, ele sabe disso, quanto ele é querido aqui. O senador não está sabendo disso, mas é o colaborador nosso que está com o coronavírus, está se tratando. Já é o segundo, né, Kiko? Já é o segundo. Tá vendo? Tá perto aí. Tá perto. A gente não se encontra faz um mês. E vocês aí vão reforçar
como chama? O isolamento social. A né? quarentena, sim. Você vai ver, nos próximos dias, ninguém vai querer andar na rua. Vai ser um isolamento espontâneo, que a coisa vai ficar feia, né? Aliás, o legado do Mandetta é exatamente a subnotificação, né, senador? É uma vergonha isso aí, né? Vergonha. Isso que eu estava falando naquela hora, né? A testagem, ela tem que ser feita porque não só ela é um instrumento importante para você desenvolver algumas ações de prevenção, bloquear territórios, faz até com que o processo de isolamento social ele possa ser feito de maneira seletiva, possa ser feito gradualmente, né? Mas tem um papel muito importante também, que é o de mostrar o crescimento da curva, enfim, permite que os epidemiologistas possam fazer um planejamento mais adequado das ações a serem tomadas do ponto de vista de saúde pública. E o Brasil é um dos países que tem um grande número de casos e de mortes, mas que tem um número muito pequeno de testes. O que nos salva, e aí é importante a gente reconhecer, é que nós estamos conseguindo, em muitos estados, né, fechar os casos. Ou seja, a pessoa morre com aquela suspeita do coronavírus, como estava grave, estava no hospital, nem sempre a vigilância vai até o final da história, vai até a confirmação do exame e tal. Muitas vezes termina no cartório. O cartório vai ter registrado lá uma síndrome aguda respiratória, vai ter registrado lá uma pneumonia, vai ter registrado, no máximo, uma suspeita do coronavírus. Então, muitos estados eles conseguem ter uma proporção entre mortes e casos mais aproximada da realidade, porque ele vai atrás da morte e, com isso, ele consegue ter uma ideia do que está acontecendo em termos da contaminação. Mas há estados onde isso não está sendo feito, não está sendo possível a vigilância epidemiológica ir até o último momento. E, infelizmente, são estados grandes que detêm o maior número de casos. Então, por isso, a gente não consegue ter uma ideia verdadeira do tamanho dessa subnotificação, mas é grande. Perfeito. Pedro Zambada, você tem aí superchats, meu caro? Tem o superchats e nós temos um membro novo aqui no canal, Kiko. Bruno Manta está com a gente aqui, segundo membro dessa live. Precisamos de mais 3, gente. Deixa eu ver aqui mais. Bom saber. E aí? Tô vendo aqui, a Piscida Lari mandou para a gente. O Gabinete do Bem pode começar por um grupo de WhatsApp com os filiados do PT que compartilharão as informações recebidas em suas redes sociais. Francisco Peixoto mandou uma contribuição para a gente. Jorge Ribeiro, senador, precisamos montar o Gabinete do Bem para combater as fake news e contrapor o Gabinete do Ódio. Temos que agir logo, antes das próximas eleições. Jorge Ribeiro mandou aqui também. Senador, deixa um abraço e o apoio ao seu trabalho. O Léo Lira mandou aqui para a gente também. Boa noite, meninos. Kiko, manda um beijo para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. O nome dela é Noêmia e está fazendo 72 anos hoje. Sou aqui de Paulista, Pernambuco. A Adriana mandou para a gente. Beijo, dona Noêmia. Deus te abençoe. O Kiko é o Papa Francisco do DC, mesmo. Tem mais comentários aí, Kiko? Tem. Temos aqui o José Timóteo Salsicha. Desde que eu me conheço por gente, pessoas de esquerda e comunistas leem muito e não falam besteiras e não acreditam em terra plana e nem seguem Olavo de Carvalho. Lírio Drescher, Osmar Terra é um Fernando Gabeira da vida. Bem lembrado, Fernando Gabeira também tem uma trajetória parecida, virou uma figurinha também deplorável. Tânia Noêmia, Osmar Trevas, vamos todos morrer. Nancy Figueira da Silva, força Renan, lute, reaja. Você é gigante, precisamos de você. Nós vamos mandar esses recados para o Renan todos, e vão ser encaminhados. Estela Lima Reis, DCM e Humberto Costa, a tampa e a panela. Amo, olha aí, senador. Vera Lúcia Pacheco, boa noite para vocês, boa noite. Comida tem história, Lourdes Santos. Humberto Costa, senador, orgulho de Pernambuco.
Pisco do PSOL, vereador aceita Bosovírus. Adriano Norte, como eu afirmei, tínhamos 380, esse valor diminuiu bastante com a gestão Guedes. Elias Pimenta, o Brasil é um país de brincadeira governado por infantis. José Guedes, Iguaçu, Pernambuco, orgulho de ser PT. Quero informar que o som de Humberto Costa está baixo. Acho que melhorou bastante, pessoal. Alexandra Almeida, cuidado com a caneta da Rainha Louca. Olha, essa caneta não serve para nada. Nada. O Bolsonaro não consegue demitir o ministro dele. O Bolsonaro... Deixaram ele demitir agora, né, Kiko? E olha, o Mandetta está pedindo, está afrontando. O que eu não gosto também, Ciranda, uma atitude também pouco honrada, sabe? Tripudiar, pede o chapéu e vai embora, então. Né? Aí pega o outro sujeito, ameaça levar a equipe, pergunta. É um espetáculo dantesco. O Brasil é uma nau sem capitão, uma tragédia. E hoje o Gilmar Mendes, ali em plenário, no STF, quando o Bolsonaro perdeu mais uma vez, foi derrotado ali com relação às decisões que são de governadores e prefeitos com relação ao isolamento, o Gilmar falou que qualquer medida genocida, usou essa palavra, genocida do presidente da República será coibida lá. Ou seja, ele não serve para nada, né, senador? Ele serve para atrapalhar. Mas, como eu disse, atrapalha muito e põe as pessoas em risco, né? Pedro, estamos aí? O Bolsonaro hoje perdeu muito da sua credibilidade, que já era pouca, exceto naquele grupo bastante restrito, né, que o apoia cegamente, mas uma boa parte da população deu a ele um crédito importante, né? Apesar de tudo que ele fez durante o ano passado, no início desse ano, ainda recentemente 30%, 35% da população achava o governo dele bom ou ótimo, né? E agora vai ficando muito evidente para todo mundo que jamais Bolsonaro poderia ter sequer sentado naquela cadeira, que é uma cadeira muito grande para ele. Ele não tem preparo intelectual, ele não tem preparo psicológico, ele não tem preparo de conhecimento do Brasil para exercer essa função e está se tornando alguém que anteriormente era temido e agora está virando um motivo de chacota ou então de desconsideração quanto à sua relevância, está se tornando alguém irrelevante. Pode ser que esse processo se dê o mais rapidamente possível. E eu digo até um pouco mais. Eu acho que falta a ele um pouco também de inteligência, né? Se você analisar os governantes no mundo inteiro, todos eles que se colocaram no sentido da defesa da vida, de implementar essas medidas, todos eles tiveram recuperação significativa de popularidade. Você pega o caso do presidente do Chile, né? Ele estava com 4,8% de popularidade, agora já bateu nos 24%. Claro. Próprio... Claro, as pessoas esperam uma liderança, né? Sim, o Pinheira cresceu. Você pega o Boris Johnson, cresceu. Você pega o Macron, cresceu. Já está começando a cair um pouquinho novamente, porque a quarentena tá muito longa também, essa coisa toda. Mas ele cresceu, não é? Outros que já estavam bem avaliados cresceram enormemente. O Alberto Fernandes está com popularidade hoje de quase 90% das pessoas que apoiam a postura dele como presidente da República, a forma como ele se está colocando dentro desse processo. E o Bolsonaro foi um dos poucos, se não foi o único, que perdeu popularidade, não é? Porque foi frontalmente contra aquilo que seria a lógica, ficou na ideia de encontrar alguma coisa aí mágica que seria capaz de curar essa doença, e com isso ele poderia chegar depois e dizer: eu não disse que isso era uma bobagem, vocês fizeram o Brasil parar esse tempo todo,
está tanta gente aí passando dificuldade, necessidade. Então, é culpa dos governadores, é culpa da mídia que defendeu isso, é culpa, enfim, de todos aqueles que defenderam uma posição de racionalidade que é fazer com que nós enfrentemos esse problema. E você imagina se surgir, como alguns acreditam, a possibilidade, não é, de reinfecção, de retorno dessa pandemia, talvez até em dimensões maiores nos próximos meses, onde já houve a pandemia, e, sinceramente, será um Deus nos acuda, né? É verdade. Senador, falando em fake news, dessa quadrilha, essa milícia bolsonarista aí nas redes sociais, a gente teve, há 2 dias, se estendeu até hoje, essa fake news espalhada pelos Bolsonaro, pelos filhos, e também pela Regina Duarte, entre outros ali, dos tais CDBs da Marisa Letícia, da ex-mulher do Lula, falecida mulher do Lula, né? Os advogados do inventário do Lula afirmaram hoje que ela tinha 26 mil investimentos em CDBs, que são certificados de depósitos bancários, e não 256 milhões, como afirmou, né? Diz que se confundiu um juiz da primeira comarca de família e sucessões de São Bernardo do Campo, que cobrou explicações do Lula desse absurdo, né? De acordo com nota emitida pelos advogados do Lula, o magistrado confundiu, vamos lá, vamos dar de barato que ele se confundiu, o valor unitário de cada certificado com o valor unitário de debêntures de outra natureza, e acabou estimando esse valor em 10 mil vezes. Não foram 10 vezes, foram 10 mil vezes o valor real. Essa notícia de que ela teria 256 milhões de reais saiu na Jovem Pan, né? Saiu, acho que no SBT também, e o Carlos Bolsonaro, como sempre, além da Regina Duarte colocou ali para o gado, né, se esbaldar em cima desse lixo. O dano, senador, é muito grande dessas fake news, né? Eu cobrei ali, a gente foi procurar se informar sobre isso, eu acho que houve uma certa demora para responder, antes tarde do que nunca, tal, mas eu acho que o senhor está familiarizado, o senhor está ali da linha de frente da CPMI das fake news. É impressionante como esse pessoal não tem limite, né? E manda qualquer coisa, ainda mais um momento desse em que o governo está ali acuado, né? Um governo vagabundo, que depende muito desse apoio do fascista mesmo, que eu acho que tem que estar com o Bolsonaro hoje, na minha opinião, tão fascista quanto ele. O deputado Paulo Pimenta disse que vai representar contra o Carlos o Eduardo e a Regina Duarte, né, na justiça, vai denunciar o Eduardo na comissão de ética, vamos ver o que vai dar, mas, enfim, mais uma vez, né, senador, eles lançando mão desse tipo de expediente impressionante, não tem limite algum, né, senador? Estamos lá na CPI da fake news, e o que nós temos observado o tempo inteiro é que é um grupo muito organizado, é um grupo muito bem financiado, e isso é muito relevante. Nós estamos lá numa linha que eu diria que pode nos conduzir a algumas situações que são bastante constrangedoras para essas pessoas e para o próprio governo, porque é evidente que dentro do próprio governo há pessoas que produzem, que transmitem, que difundem essas notícias e que estão do lado da sala do presidente da República. Esse tal gabinete do ódio é perfeitamente identificável, já se sabe, inclusive, de muitas fake news que surgiram exatamente dali. Nós temos informações muito fidedignas de que a investigação que ora está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal
avançou bastante também, já tem elementos, inclusive, para estabelecer processos contra empresários, empresas, contra pessoas aí de grande dimensão na sociedade. E eu acho que também essa questão da pandemia, essa questão do coronavírus, de certa forma, está nos ajudando, porque as pessoas estão tendo uma preocupação maior diante de repassar informações falsas que muitos desses grupos continuam a lançar por aí, agora em cima da pandemia. É uma coisa de um grau de perversidade, são verdadeiros psicopatas, sociopatas, que têm algum prazer em ver o sofrimento dos outros, mas isso tem feito com que muita gente comece a imaginar que nem tudo que ela recebe no WhatsApp ou no Facebook, ou então em qualquer outra rede social, é algo que se deva imediatamente reproduzir por considerar que seja verdadeiro. Eu acho que nisso nós estamos tendo um avanço importante. As pessoas nessa pandemia estão muito mais preocupadas de ouvirem órgãos oficiais, de ouvirem a mídia que possa ter, nesse aspecto, credibilidade, não é? E isso é muito bom, na minha opinião, para todos nós, é muito bom para a gente que faz uma mídia independente, com seriedade, que tem posicionamento político claro, mas que tem um trabalho de prestação de serviço à população também. E eu espero que a CPI das fake news ela possa continuar e a gente chegar lá naquele fio da meada que vai mostrar tudo. Nós conseguimos a prorrogação da CPI, o governo Bolsonaro fez de tudo para retirar assinaturas de deputados, não conseguiu retirar nenhuma, conseguiu retirar uma série de assinaturas de senadores, mas outros senadores que não tinham assinado inicialmente assinaram, e agora nós estamos com uma questão que o presidente do Senado tem que resolver. Aliás, vocês podem nos ajudar a cobrar do presidente do Senado, o pessoal que está nos acompanhando, a mídia independente, é que não faz sentido que o prazo que nós temos, que são 6 meses, leve em consideração esse período da pandemia. Nós estamos querendo que o presidente do Congresso diga que esse prazo começa a contar no dia que acabar a pandemia e que o Congresso Nacional puder novamente se reunir para debater essa questão. Isso é uma coisa importantíssima. E o importante também é que esse é um assunto difícil, é um assunto árido. Muitas vezes nós vimos críticas do próprio pessoal do campo da esquerda, dos nossos companheiros da mídia independente, quanto à atuação nossa da esquerda, do PT, enfim, de todo mundo que está lá para desempenhar um papel de investigação, mas é um assunto árido, é difícil de você trabalhar, de você entender. E agora que a gente está naquela fase de começar a ter um suporte melhor de assessoria, de tudo, para começar a ir diretamente naqueles pontos cruciais, aí a gente precisa ter esses 6 meses aí para concluir essa investigação. Inclusive, eu digo a você, para nós agora, nem interessa tanto o vigente. O que interessa é a gente poder estudar já o material que a gente recebeu de várias instituições e que nos permitem identificar aí, na minha avaliação, o fio da meada de muita coisa. Que é quem está pagando. De onde vem? É quem está pagando, é quem é o primeiro a postar, é quem é que se reúne para pensar essas loucuras. É a rede toda. Dá para a gente trabalhar nisso aí. Não é? E, inclusive, para que a gente possa pensar, uma das coisas boas, eu até acredito que o DCM estava lá, teve muita gente num evento que nós fizemos com o pessoal de rede social e tal, onde nós começamos a trabalhar com a possibilidade de uma legislação adequada, que não represente qualquer tipo
de restrição à liberdade de expressão. Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa, mas que nós possamos claramente estabelecer limites àquilo que é absolutamente criminoso. Não é? E eu acredito que nós vamos conseguir trabalhar nessa linha e construir uma legislação moderna, uma legislação que não seja que possa restringir, não é, os direitos constitucionais, mas que possa acabar com esse tipo de coisa. Muito bom, senador. Espero que uma hora também vocês consigam tempo no Senado para enquadrar o Procurador-Geral da República também, né? Porque está se revelando pior que o brindeiro. Ele nem engaveta, ele já dá de barato que nunca tem problema nenhum. Ali ele é um problema para a democracia brasileira, Augusto Aras, né? Sim, com certeza, né? E apesar de nenhum de nós, assim, mais no campo da esquerda, ter imaginado, né, que ele teria essa postura que está tendo em muitos momentos, né? Nas conversas que nós tivemos lá, ele se mostrou alguém, né, que iria trabalhar com independência. Então, isso para nós hoje é algo realmente sobre o que nós temos que nos debruçar. Eu, inclusive, ontem vi uma crítica dura, bem feita. É engraçado, né? A gente hoje tem que estar citando o Reinaldo Azevedo, não é? Mas ele fez uma crítica muito bem fundamentada a nós lá do Senado, a nós da esquerda e tal. Mas a grande questão também é que esse tema do coronavírus está absorvendo de uma forma tão intensa que, às vezes, essas coisas passam. Mas eu acho que foi um alerta importante, vocês têm que alertar mesmo, porque nós vamos ter que começar a ir para cima dele. Não foi para isso que ele teve a aprovação do Senado Federal para ser o Procurador-Geral da República. Perfeito, senador. Pedro Zambada, você tem mais comentários aí? Superchat, outras coisas? Temos superchat, sim, que o pessoal está interagindo conosco aqui. Vou colocar aqui o Frederico Mobley. Até acabar a CPI das fake news, eles já destruíram o Brasil, segundo ele. Jorge Ribeiro, o Gabinete do Bem tem que fazer isso, encher esse pessoal de processo. Um grupo de pessoas e advogados identificando e enchendo de processo esse pessoal. Jairo Cabral, o Bozo é o novo Bordaberry da América Latina. Olinda presente. Maria José Fraga, atrasei, mas gostaria de saber a decisão de hoje do STF que dá independência aos prefeitos em relação aos governadores quanto à decisão da quarentena. Alessandro Oliveira, força Renan, para o Gabinete do Bem, sugiro vídeos curtos de linguagem simples para mandarmos no Zap. Laline Casais, Kiko, DCM poderia promover um debate entre parlamentares do PT que assinam o manifesto pelo Fora Bolsonaro, por gentileza? O que você acha, Kiko? Sim, eu acho uma boa mesmo. Eu estou tentando Pimenta, entre outros. E outra, a gente falou com o Mercadante, estão falando com o senador Humberto. O senhor assinou esse documento aí, pedindo fora Bolsonaro? Não, eu não assinei. Como eu disse para você, eu tenho uma intuição desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Não sei se é porque eu conheci ele lá no tempo que eu fui deputado, não sei se porque na época eu estava como líder e eu vi a fragilidade da sustentação política de Bolsonaro. Não sei se é porque eu assisti em abril, eu cheguei a ser convidado para mais de uma reunião que tinha da direita à esquerda para discutir soluções para a saída de Bolsonaro. E depois nós ficamos sabendo que foram os militares, né, que procuraram o presidente do Supremo para fazer uma consulta a ele se poderia aplicar aquele artigo da Constituição que fala da intervenção militar. Na verdade, estavam fazendo uma ameaça, né? E aí muita gente que estava naquele jogo de tentar encontrar uma saída institucional recuou. Então, na minha cabeça, é muito frágil o esquema do governo Bolsonaro. Não sei se porque eu sempre procuro encontrar racionalidade nas coisas e eu não vejo nesse bolsonarismo nada que a gente possa
qualificar como racional. Sempre tive uma visão crítica para quem achava que ele tinha alguma sofisticação na sua estratégia política. Eu acho que ele não termina o governo. Agora, a preocupação que eu tenho, e eu que já acompanhei como parlamentar o impeachment, que foi o impeachment da nossa companheira Dilma Rousseff, e como deputado estadual acompanhei de longe o impeachment do Collor, não é? Essas coisas, uma palavra de ordem, ela tem que ter uma consequência. Eu acho que, nesse momento, ainda não podemos ter essa consequência. Não temos povo na rua, não temos uma articulação mais ampla, não temos uma proposta para o que fazer com a saída de Bolsonaro, mas eu creio que, se a gente tiver um pouquinho de paciência, daqui, muito breve, essa palavra de ordem fora Bolsonaro, ela vai estar colocada como uma questão na ordem do dia. Porque nós temos que lembrar também que o bolsonarismo ele funciona como uma seita, e uma seita que precisa ter um inimigo e uma teoria da conspiração para unificá-las. Então, se nesse momento você tem algumas iniciativas, esse é meu pensamento, e é por isso que eu votei lá no Congresso, na reunião do diretório do PT, para que a gente ainda não assumisse isso como uma bandeira do PT. Então, eu acho que, nesse momento, talvez nós estejamos dando para ele a possibilidade de uma ordem unida para que o que lhe resta de base e de apoio encontre aí argumentos de convencimento para muita gente que está hoje com a visão crítica sobre o governo. Mas acho válido que as pessoas possam estar defendendo isso. Não vejo isso também como nenhum problema entre direitistas, esquerdistas, não. Acho que vai ser uma questão de tempo para a gente estar todo mundo unificado nessa bandeira. Maravilha. Uma leitora perguntou sobre essa decisão do Supremo. Sim, o Supremo decidiu hoje que os estados e os municípios têm poder para definir as regras do isolamento, né? Foi uma sessão por videoconferência bastante interessante, mas uma derrota unânime do Bolsonaro, com essa cacetada do Gilmar, para variar, muito bem dada, muito contundente, dizendo ali que não haverá qualquer tipo de apoio a políticas genocidas do presidente da República. É assim. Então, assim, o Bolsonaro, na prática, ele está lá fazendo palhaçada, né, senador? Ele sai, vai lá, encontra os seguidores dele, faz um showzinho, coloca aquelas pessoas em risco, em geral evangélicos, né? Uma gente simples que vai lá, fala uma besteira, ele ouve, e a vida que continua. Eu tenho mais alguns comentários aqui, se você tiver aí, Pedro Zambada, superchat, pode falar, tá? Tem o superchat sim, Kiko, o pessoal está se manifestando aqui, vou só colocar mais alguns comentários, a gente continua a discussão aqui. Frederico Mobley, Bolsonaro é tão frágil que está destruindo o Brasil, segundo a opinião dele. Wagner da Costa Araújo, o PT deve criar um site para conduzir filiações. Estou vendo aqui mais comentários. Sandra Regina Tiepo, já falei hoje, queria falar de novo. O portal da transparência do Registro Civil tem uma parte onde está colocado o número de pessoas mortas com problema pulmonar. Já são mais de 40 mil pessoas nesse ano. Estou vendo aqui, Ana mandou para a gente, quando morre por corona, o sepultamento não tem que ser com caixão fechado. Como eles fazem isso quando não confirma? Bruno Manta, sou conterrâneo do nobre senador Humberto Costa. Renato Fidelis, força Renan, volta logo. Frederico Mobley, conversem com o Nicolelli sobre o combate às fake news. E esses são superchats, Kiko. Estamos precisando de membro, gente. Tá, eu vou lá mais alguns aqui. Punição para juiz, aposentadoria com salário integral, é verdade. Rodrigo Roberta, juiz pilantra. Beauvoir brasileira, Renato Nascimento, quem está com Lula é top. Tinha Almeida, clã de Moro e Bozo não presta. Senador, sem o mercado de consumo nem credibilidade internacional, todas as montadoras abandonarão o Brasil, até por uma questão de logística, diz aqui o nosso leitor João Ribas. Glabson da Silva Ribeiro, Lula tem que processar esse magistrado também. Nelson Tagir, tem que acionar a corregedoria para esse juiz. A gente sabe que isso aí não dá nada.
Edson Ferreira, o Lula não pode pedir retratação pública dessas mentiras? Pode, espero que processe, por exemplo, a Regina Duarte, nem que seja para perder. Mas essa aí também, eu vou te falar, que figura... Nossa, Selma Ibe, que calúnia, gente, tem que ser retratado, isso confundiu nada, tudo armado, juiz da menina. Essas confusões só acontecem com o Lula, né, senador? Essas coincidências, né? O juiz da menina é com o Lula, né? O cara se engana com o Lula, tem que ser sempre com o Lula. Eu também acho que ele tem que ser muito duro nisso aí. Essa fake news aí rodou o fim de semana todo, muito embora, como eu falei, muita gente hoje já está com uma pulga atrás da orelha, sempre que houve uma coisa assim, mas isso promove um processo de desgaste muito grande. E desde que o presidente Lula ganhou a sua liberdade, ganhou o direito de andar livremente, eles aumentaram violentamente todo tipo de fake news contra o presidente Lula. Não é? Ele tem consciência disso, nós temos buscado combater no que é possível, e eu acho que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para quem mente, se sempre a gente der uma resposta. E eu acho que, nesse caso aí, processar o Bolsonaro, o filho, a Regina Duarte, a Jovem Pan, e quem quer mais que tenha, de alguma forma, propagado e que tenha dado dimensão a esse fato, a essa mentira. Maravilha. Pedro Zambarda, eu acho que é isso por hoje, né, meu caro? É isso aí, gente. Vida longa e próspera. Amanhã temos o DCM Café da Manhã, DCM ao meio-dia, o Essencial na parte da noite e a live das 5. Teremos live exclusiva também para os membros. Queria agradecer ao senador Humberto Costa, desculpa a enrolação no começo, queria convidá-lo também para participar de novas lives, né, Kiko? É isso aí. Senador, muito obrigado, viu? Foi uma honra tê-lo aqui conosco, esclareceu muitos pontos, parabéns pela sua batalha e continue aí combatendo o bom combate, tá bom? Beleza, muito obrigado a vocês, para mim foi uma alegria, eu sempre acompanho o DCM e eu estou aí à disposição, qualquer momento a gente poder trocar uma ideia. Obrigado, pessoal. Obrigado, senador. Tchau, tchau. Boa noite. Senador. Boa janta para quem não jantou, boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.